A partir de agora você acompanha o programa Com Você Agricultor. Notícias, mercado, clima, tecnologia, entrevistas, conversas e conhecimento especializado sobre agricultura. Com Você Agricultor, na 87,9. Rádio Comunitária. Este programa tem apoio de Sicredi Vanguarda. Seja um associado. Gente que coopera, cresce. Bom dia, boa tarde, ouvintes. Estamos no ar em mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Parimater, unidade de Santa Helena, em parceria com a Rádio Comunitária Liberdade. Eu sou a Daiane Lenz, aqui comigo no estúdio Carlos Harold e o André Vitório. Ficamos muito felizes em ter a sua companhia. Lembrando que este programa tem o apoio de Sicredi Vanguarda. Gente que coopera, cresce. Hoje, dia 21 de junho de 2022, oficialmente é o primeiro dia do inverno do ano, o dia mais curto e a noite mais longa no hemisfério sul do mundo. De acordo com o CIMEPAR, teremos uma semana de tempo aberto, sem previsão de chuvas e temperatura variando de 16 a 25 graus. Não há previsão de chuvas volumosas nos próximos 15 dias, quer dizer, então essa semana vai esquentar um pouquinho. Carlos, faz para nós a escalada do dia? Olá, ouvintes! Que alegria estar aqui com vocês novamente! Então, né, Daiane? Que bom que o inverno então chegou, né? Já passamos um frio lascado, mas o inverno chegou agora, então. Agora chegou? Achei que a gente já tava. Então, né? Vamos que vamos. No programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão de licenciamento e outorga, principalmente para piscicultura. Mas vamos abordar a outorga aí para outros temas também, né? Que precisa de outorga, dá para aproveitar também. Participe conosco, fique ligado. Rural em Foco. Vamos para as notícias do nosso bloco agrícola. Cinturão do milho nos Estados Unidos deve ter chuvas abaixo da média e o calor intenso até o início de julho mostram previsões. E a soja, segundo o CPEA, a maior demanda eleva os valores internos. Olá, pessoal. Então, com relação às perspectivas da safra americana, principalmente de milho, né, Corn Belt, estão ainda no início da safra. A germinação foi bem melhor que nos últimos anos. As lavouras estão em condições melhores do que nos últimos anos. E agora eles vão pegar um período que tende a ser um período não tão bom para a cultura, né? Mas ainda assim, dizendo os especialistas, não precisam preocupar. Para eles é preocupação, né? Para nós, se acontecer coisa ruim lá, o preço sobe aqui para nós. Mas ainda não vai afetar a cultura, porque está naquele período vegetativo que todo produtor aqui em Santa Helena conhece, que é aquele período que não chegou ainda no espigamento, no soltar a boneca, que precisa de umidade. Então, é um período que a planta aguenta um pouco mais de severidade. Então, assim, tá ruim o clima lá? Tá ruim, mas não vai prejudicar ainda a cultura, ainda não é para falar, vai ser um prejudicial, tá? Com relação à soja brasileira, o que a gente tem é um reflexo que o dólar subiu bastante, e pelo dólar ter subido nas últimas semanas novamente, o mercado veio com força reagindo aí, comprando. Isso elevou um pouco os valores internos em algumas regiões. Porque se for pegar aqui nossa região do Paraná e região do Mato Grosso, principalmente, a gente teve aí os preços variando um pouco para baixo também. Por quê? Porque aquele produtor, grande produtor lá para cima, que pega e armazena aquele silo bag, né, agora está vencendo o período do silo bag, aguenta 4 meses. Então agora, o preço deu uma reagidinha, ele está se desfazendo dos estoques aí. E isso está influenciando naquela região um pouco nos preços, está uma baixada também. Então assim, o mercado agora da soja está aquecido. Produtor, consumidor querendo comprar, pessoal querendo aproveitar os preços do dólar e o produtor começando a vender também. Então as praças estão movimentadas. Eu acho que esse é o paralelo. Estava meio parado ultimamente, voltou a movimentar. Vamos falar um pouquinho da colheita do milho aqui no Brasil. Ela segue adiantada e no Mato Grosso já passa dos 26%. E aí o milho também abriu a segunda-feira recuando na B3 após acumular alta na última semana. Então, os plantios, as colheitas já estão bem adiantadas lá no Mato Grosso, comparativamente com outros anos, aí, principalmente o ano passado. A gente tem aí o dobro da colheita já. Aqui no Paraná também a gente já tem bastante área iniciando colheita, coisa que o ano passado a gente nem imaginava que isso fosse acontecer, né? Então isso é positivo para o mercado. E o milho deu aí uma melhorada
Melhorada no que sentido? Melhorada deu uma segurada no preço que estava em queda nas últimas semanas, deu uma estabilizada, caiu pouco, perto do que vinha caindo. Então já vou puxar as cotações, se me permite já. A soja, falei para vocês que deu uma levantada no preço. Na nossa região ela caiu R$ 6,00 da semana passada para cá. Tá com R$ 179,00 a saca. R$ 179,00, gente. Preço bom, não tá ruim não. E o milho, R$ 82,00 a saca. Caiu R$ 4,00 semana passada para cá. E o trigo tá nos seus R$ 110,00. Com certeza é o melhor produto para quem tá plantando aí, que for colher bem, vai ganhar um dinheiro. Essa terceira safra aí promete ser boa pro produtor. O trigo, Rio Grande do Sul, esse ano é a área plantada recorde. Recorde. E aproveitando então das cotações, você vai puxar notícia? Puxa aí que eu comento, a gente já fala a cotação dela. Vamos falar um pouquinho da mandioca então. Segundo o CPEA, o esmagamento segue abaixo das expectativas. Segue abaixo porque isso está influenciando no preço. Segue abaixo porque o produtor desanimou bastante de plantar mandioca, no sentido do preço das terras e tudo mais. A mão de obra também está difícil. E com isso a gente tem muito pouca mandioca de segundo ciclo sendo colhida, tá? E a segundo ciclo é que dá amido. Então tem muita mandioca aí de primeiro ciclo aí, só que o produtor de primeiro ciclo sabe que se ele segurar um pouco mais aí a colheita, ele consegue preços melhores. Então ele não está querendo vender essa mandioca de primeiro ciclo. E mandioca de segundo ciclo tem pouco para colher. Então as fecularias estão loucas atrás do produto e os produtores estão segurando o preço aí nesse sentido. Só para o pessoal ter noção, a mandioca hoje está cotada no mercado aí de Toledo, na Praça de Toledo, a R$ 852,00. Lembrando que há 15 dias atrás eu tinha falado que tinha atingido o maior preço, de R$ 770,00. 852, ele subiu quase R$ 70,00 semana passada para cá. Mais de R$ 70,00. Então, assim, o preço está excelente e a gente já vê reflexo no produtor voltar ao cultivo, né? Tem muitas áreas aí sendo abertas para plantio de mandioca, que está melhor do que soja e milho hoje. Vamos que vamos. E vamos para as notícias do bloco pecuário. Desacelera em maio, mas ainda é recorde Abrafrigo, a exportação total de carne bovina. Pois é, bom dia, boa tarde, pessoal. As notícias aí do boi, né, vem manutenção. Na verdade o mercado está numa certa estabilidade, não está nem subindo nem descendo muito. Se a gente for ver, vem na casa aí dos 290, 295 as últimas semanas, sem muitas alterações para essa semana, mas a oferta já vai diminuindo, né? Então temos a previsão de que esse preço da arroba, do boi principalmente, venha a subir agora com o inverno. Quem tinha já vendeu e quem ainda tem está segurando um pouquinho. Mas a semana iniciou com morosidade de negócios do boi gordo, né? Oferta enxuta repercute em ascensão de preços. É isso mesmo, André? É isso aí, a oferta está reduzindo, né? Quem tinha que vender, que queria reduzir a densidade de animais para o inverno, já reduziu. E os frigoríficos estão atrás de matéria-prima, estão atrás do boi. Então a gente está vendo aí esse preço subindo lentamente aí para os próximos meses. Falando aí ainda do mercado de proteína animal, o primeiro trimestre é de queda nos abates de frango, aumento no de suínos e baixa oferta de leite. A gente vê aí 3 notícias numa só, né? Vamos falar por partes. Nos abates de frango, esse trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano passado, foi menor, né? A gente vê que teve menos abate, isso muito em função dos custos, as integradoras reduziram muito, né? O abate para reduzir custo, a gente observa aí a campo aumento dos intervalos entre ciclos, né? Isso aconteceu e vem acontecendo ainda. O aumento no de suínos tem muito a ver com o mercado tentando recuperar o valor, né, da carne suína para exportação em especial. E a questão do leite é o que a gente já vem comentando há vários programas. É uma cadeia que está numa situação mais delicada. A gente vê muitos produtores deixando a atividade. Agora no inverno houve uma recuperação de valor do preço pago ao produtor. No entanto, não é uma coisa que a gente diga que veio para ficar. Vamos esperar ainda o final do inverno para ver como é que vai ser a retomada desses preços, se vai baixar muito ou não. Vamos falar ainda do mercado do frango. As cotações nessa segunda-feira fecham na maioria estáveis. Sem muitas alterações, o frango ele vem mantendo patamares bons para exportação. O preço do frango do mercado interno ele é mais estável por ser uma proteína que não pode nem subir muito, porque é a proteína mais barata para o consumidor.
Então o frango mantém-se aí como hoje a carne mais barata que a gente pode consumir e não vai subir muito, né? E as exportações estão numa situação bastante confortável também. Já o mercado dos suínos, a gente teve aí alta nas cotações, foi o que marcou a segunda-feira, principalmente em São Paulo. A gente vê aí, essa é uma questão que vem muito pela sazonalidade que a gente tem nessa época do ano, é comum, né? Tem um pouquinho mais de consumo, uma diminuição da oferta de animais, então força um pouquinho no preço, mas não é uma expectativa de que se tenha uma subida muito grande. Não vai chegar a cobrir o rombo que se tem hoje na produção de suínos, por enquanto, no preço pago, né? Não está pagando o que se produz. Mas já é alguma melhora, né? Mas para a indústria ainda não é suficiente. Voltando a falar da avicultura, substituição a antibióticos na produção avícola exige eficácia na combinação de aditivos. É uma tendência, na verdade, né, André? A gente já comentou num programa anterior a questão dos antibióticos, né? Quando a gente fala que 70% dos antibióticos é usado na agropecuária, os antibióticos no mundo, né, comparando o que é da agropecuária e de uso humano, né, em pessoas, é uma quantidade considerável e a gente começa a ver a redução da eficiência desses medicamentos. Como não tem novos medicamentos, a tendência é se trabalhar com prevenção e se trabalhar com aditivos que não sejam antibióticos na ração, para melhorar a sanidade dos rebanhos e reduzir a dependência. Hoje existe uma dependência de antibióticos, né? Então está se trabalhando para tentar reduzir essa dependência. Vamos para os nossos avisos e notícias diversas. Vamos falar da atualização do rebanho na ADAPAR, que encerra-se aqui na próxima semana. Roda de conversa. Temos aí um aviso da Raquel, a fiscal agropecuária da ADAPAR aqui de Santa Helena, que mandou um recado para a gente. Vamos escutar o que ela tem para falar. Bom dia a todos, aqui é a Raquel da ADAPAR de Santa Helena. Passando para lembrar que estamos na reta final da campanha de atualização de rebanho do ano de 2022. Faltam apenas 2 semanas, o término é no dia 30 de junho desse mês, e ainda temos mais de 30% dos produtores de Santa Helena para fazerem a comprovação do rebanho. É bastante gente, dá 425 produtores. A URS Toledo já tem 76% da sua comprovação, então Santa Helena está abaixo da média da nossa regional. Somos a penúltima ULSA em comprovação da nossa regional. Precisamos virar esse jogo e terminar a atualização de rebanho com 100% do rebanho de Santa Helena comprovado. Lembrando a todos que a atualização de rebanho ela é obrigatória a todos os produtores cadastrados na ADAPAR e é parte importante da manutenção do status de área livre da febre aftosa sem vacinação. O rebanho pode ser feita de forma online através de link disponível no site da ADAPAR ou presencialmente em qualquer unidade de atendimento da ANAPAR no estado do Paraná. Roda de conversa. Lembrando que essa atualização do rebanho ela é obrigatória para todos os produtores que estão cadastrados na ADAPAR. Então, você produtor que às vezes está sem animal agora, mas em algum ano anterior registrou algum suíno para consumo, né, alguma coisa nesse sentido, tem que ir lá fazer a atualização do rebanho, porque mesmo que não tenha animais, fica pendente no sistema da ADAPAR, tá? Então, produtor cadastrado, vá até a ADAPAR, eu faço a atualização pelo site, precisando de ajuda, orientação, as meninas estão sempre ali à disposição. E assim, a gente está utilizando o cadastro da ADAPAR, não tem mais vacinação e tudo mais, assim, obrigatória, mas o cadastro da ADAPAR ainda é necessário para financiamentos, então o produtor ele se enrola também se não tiver tudo regularizado. É bom para nós, é bom para o produtor, é bom para todo mundo, gente. Vamos lá, vamos fazer. Santa Helena passando vergonha, ficando atrás do povo, gente. Vamos lá. É isso aí, gente. Vamos passando para o nosso próximo bloco. Daqui a pouco teremos uma discussão bem legal aí, falando de uma forma prática sobre as questões de licenciamento, em especial voltado para a piscicultura. E vamos lá. Papo Técnico.
Este programa tem apoio de Sicredi Vanguarda. Seja um associado. Gente que coopera, cresce. Hoje vamos tentar trazer alguns esclarecimentos sobre a legislação de licença para piscicultura. Quem nos guiará na nossa conversa será a engenheira de pesca do IDR Paraná, Daiane Lenz, com mestrado em ciência animal. A Daiane atende os produtores da região de Santa Helena e Marechal Cândido Rondon, está aqui conosco no nosso trabalho Marechal aí, Cândido né? Rondon, Marechal né? Cândido Então a Rondon. gente tem aí, ela atende desde Santa Helena até Marechal, pega aí Pato, Bragada e Entre Rios também, Daiane? É isso aí. O André falou que vai ser um papo muito legal hoje, uma conversa muito legal, mas geralmente esse tema não é muito... O produtor não gosta corre, muito, né? Corre Mas desse é tema. necessário. E vamos que vamos. Primeiro coisa, vamos dizer porque é importante fazer... Por que é importante fazer licenciamento para os peixes? Né? Se eu não fizer, o que isso vai me atrapalhar? Na verdade, não só para os peixes, né, mas para todas as atividades que os produtores realizam nas suas propriedades, elas precisam aí do licenciamento ambiental para se adequar na lei, né, deixar tudo regularizado. Mas de uma maneira prática, que impacta bastante aí os produtores, é só nesse momento que eles vão sentir a falta, primeiro para fazer obras, né, para poder fazer as limpezas de açude, pedir maquinário da prefeitura. Então tudo isso precisa de licença, né? E um outro ponto bastante importante é a questão dos financiamentos. Então, para você fazer um financiamento de um investimento, você precisa declarar a sua renda, sua capacidade de pagamento. Você só pode colocar lá na sua renda atividades da qual você tenha as licenças ambientais, seja ela de suíno, aves, piscicultura, né? Então, se a minha renda de peixe, eu só posso colocar no meu projeto do financiamento se eu tiver a licença. E o custeio também. O custeio, hoje, ração não é barata, né? Então, muitos produtores acabam fazendo aí os lotes engordando com recurso próprio, né? Não conseguem fazer o custeio pela falta da licença. Então, hoje o custeio é feito em cima até dos valores de produção que estão colocados na licença e no relatório do rebanho. Não só a licença, né? A outorga também está sendo requerida, né? Hoje, para você tirar uma licença, precisa da outorga também, né? Explica pra gente primeiro o que é a outorga, né? Qual que é a diferença de uma licença para uma outorga? É porque, na verdade, os documentos ambientais de uma propriedade, eles são vários, né? Então, a gente não pode confundir o que é o documento da terra, por exemplo, e o documento do empreendimento. Então, o primeiro documento que é necessário o produtor ter é o CAR. Aqui em Santa Helena, a gente tem pouquíssimas áreas que não tem o CAR, certo? O CAR, ele é da propriedade, né? Então, ele é um documento da terra, ele é o Cadastro Ambiental Rural. Eu ter o CAR já me diz que eu estou todo correto da parte ambiental? Não. Ele é apenas um módulo de cadastro, certo? Ele não quer dizer que você tenha todas as reservas, as áreas de proteção permanente em dia. Ele só quer dizer que você está cadastrado no Serviço Florestal Brasileiro. Mas é o primeiro documento, ele é um documento da terra, todo mundo tem que ter. Toda propriedade rural tem que ter, independente de ter uma atividade ou não. Mas isso geralmente as propriedades já têm, né? Foi feito ali em 2013, 2014 a primeira leva e depois veio sendo complementado durante um Isso, tempo. O CAR iniciou em 2012, ele veio substituindo o antigo CISLEG, né? Que alguns produtores ainda têm registrado na matrícula, as averbações, enfim. Mas a gente não pode confundir o que é uma coisa e o que é outra. E aí a gente tem as outorgas de água. O que é uma outorga de água? É uma autorização do Estado para uma captação de água. Se um rio passa dentro da minha propriedade, uma mina nasce dentro da minha propriedade, não quer dizer que aquela água é minha, tá? Isso o produtor, em vez que derrapa. Todo mundo pensa assim, nasce dentro da minha propriedade, é minha, então assim, eu tenho direito sobre aquilo. Isso não é verdade, tá? A água é de domínio público. A maioria da água aqui, tirando a água do Lago de Itaipu, nossos rios, nossas minas são águas de domínio do Estado, né? Do Estado do Paraná. Então, a gente precisa de uma autorização do Estado para fazer uma captação de água. Então, toda vez que eu furar um poço, que eu
pegar água de uma mina, de uma nascente, que eu fizer uma captação no rio, seja ela por gravidade ou algum bombeamento, eu preciso dessa autorização. Isso é outorga de água, tá? Mas até para nascente? Até para nascente, para consumo humano, para o empreendimento, que é outra coisa que a gente precisa explicar. Só que tem vários tipos de outorgas, né? Não é possível que cobra a mesma para nascente para rio, né? Os procedimentos são diferentes, né? A gente, até pelo volume de captação, a gente tem o que a gente chama vulgarmente de dispensa de outorga, que é um uso independente de outorga, que são volumes mais baixos, que é 1,8 metro cúbico para a maioria das atividades, para aquicultura e irrigação 5,4 metro cúbico por hora, né? Daí pode fazer isso. Se não, daí tem que fazer o processo completo da outorga prévia, outorga de direito, tá? Isso se faz aqui na Emater e se precisa desse documento para quando? Alguns desses documentos a gente pode fazer na Emater, né? Geralmente a dispensa de outorga a gente faz... IDR, desculpa. Desculpa. A gente faz aqui no IDR, mas geralmente daí a outorga prévia, a outorga de direito, como precisa de um projeto técnico, puxar RT, é um processo um pouco mais burocrático, aí a gente avalia o que a gente consegue e o que a gente não consegue fazer. Quando a gente não consegue fazer, daí a gente recomenda que o produtor procure um técnico do setor privado, né? E aí a gente tem que entender também o que é um empreendimento dentro da propriedade rural. Por exemplo, se eu tenho um gado de leite, certo? Isso é um empreendimento. Uma atividade, então. Isso, é a atividade. É a atividade que eu trabalho. Isso, se eu tenho uma irrigação, isso é um empreendimento. Por exemplo, se eu tenho feno irrigado, é um empreendimento, certo? Se eu tenho avicultura, é um empreendimento. Se eu tenho uma piscicultura, é outro empreendimento. Para cada um eu preciso de uma licença. Uma licença e uma outorga para cada empreendimento ou uma licença e uma outorga para a propriedade toda, contando todos os empreendimentos? A outorga, ela é por ponto de captação, tá? Então eu posso captar água no mesmo local e mandar água para 2 empreendimentos. Não tem problema. É somada toda essa vazão de captação, né? E aí a gente vê a modalidade de outorga que a gente precisa fazer. Mas eu posso uma captação de água ir para 2 empreendimentos, ou eu posso também o contrário, eu posso para um mesmo empreendimento ter mais de uma captação de água. Então se eu pegar água um pouco de um riacho, por exemplo, né, pegar de uma sanga e um pouco de uma nascente, eu vou precisar de uma outorga para cada uma das captações. Isso é importante a gente diferenciar. Então a outorga é o segundo documento. Tem mais algum? Aí a licença, né? A licença. Então é CAR, outorga e licença. São os 3 documentos ambientais que o produtor precisa, né? Exatamente. E a licença também tem graus. Tem. E aí varia de acordo com o empreendimento. Como é que funciona? Temos as modalidades, né? Para cada tipo de empreendimento a gente tem uma legislação diferente. Hoje eu acho que a gente está abordando, é mais fácil a gente abordar por assunto, né? Porque é um assunto complexo, assim, né? Muito complexo. Então aí a gente tem o de piscicultura. De piscicultura a gente teve várias mudanças na legislação nos últimos anos, né? Não só da piscicultura, mas todas as atividades de criação animal, que vieram, na verdade, parece que é para complicar, mas não, simplificou bastante. Então a gente teve uma alteração bastante significativa em 2018, depois a gente teve uma em 2020, e a que está em vigor hoje é uma legislação que é a Resolução CEDEST 42 de 2021. Ela é de agosto de 2021 e ela aí que dá as diretrizes do licenciamento de piscicultura. O que mudou principalmente? O enquadramento, quem faz DELAI, quem faz licença simplificada, quem que precisa da licença nas 3 fases. Então, o enquadramento de produtividade, ele mudou significativamente. Assim, mudou, mas assim, mudou para melhor na sua avaliação? O que ficou para o produtor? O que mudou no grosso modo para o produtor tem que ficar mais atento?
Mudou, no meu entender, mudou para melhor, porque hoje a maioria dos produtores consegue se enquadrar na modalidade de licença simplificada, que é uma licença feita em um passo só, então não precisa fazer a licença prévia, depois a licença de instalação, licença de operação. Ele consegue fazer numa produtividade significativa a licença simplificada, que ele vai e pede a licença. E simplificou os processos também no sentido de andar mais rápido, né? Por exemplo, Os prazos, voltando né? aqui, por exemplo, melhoraram. Os prazos melhoraram. Pensar que na outorga tinha produtores que tem 6, 7 anos de entrar no processo e não saía a outorga. Hoje está saindo um pouco mais rápido isso também, né? Um pouco mais rápido, não, muito mais rápido. Porque antes tudo era feito em papel. Hoje nós temos para outorga um sistema chamado SIGAR, então é tudo digitalizado. E para licenciamento ambiental nós temos o sistema de gestão ambiental, que é o SGA. Então não tem mais aquele negócio do técnico ir no IAT, né, no antigo IAP, antes era o Águas Paraná para outorga, levar a documentação e a gente não sabia nem onde essa documentação estava, em que passo de avaliação que estava, né? Pegava o número do protocolo e aguardava. Até hoje nós temos aí uma busca das outorgas perdidas, uma busca das licenças, né? E o pessoal aí do IAT nos auxilia muito nessa parte, né? E aí hoje tudo via sistema facilitou muito para nós. Alguns documentos eles são emitidos praticamente na hora, né? Por exemplo, uma DELAI, né, uma dispensa de licenciamento de bovinos, ela sai praticamente na hora, né? Sim, só que também 2 pesos, 2 medidas, né? Ficou mais rápido, mas aumentou a responsabilidade do produtor também, né? Também. E nesse sentido aí, não sei se já quer abordar, mas o produtor hoje, quando ele assina o documento lá que saiu na hora, ele recebia uma visita do IAP, ver se o cara estava em condições, e após isso, praticamente que ele recebia a licença, né? Hoje a situação mudou, tem documentos que saem praticamente na hora, mas o produtor, ele assume toda a responsabilidade de ter colocado tudo na norma. Hoje ele não tem mais a vistoria obrigatória, que antes o fiscal do IAP ele precisava passar na propriedade, fazer a vistoria para depois emitir a documentação, né? Então, assim, o produtor ele ainda é sujeito à vistoria, certo? Não quer dizer que não vá ter essa vistoria, mas a maioria dos documentos são emitidos sem essa vistoria em loco, né? Eles fazem uma vistoria georreferenciada. Mas, em compensação, o produtor e o técnico que é responsável pelas informações, eles são responsáveis pela veracidade daquilo que é documentado, certo? Que é colocado no sistema. Então, o fiscal do IAP, hoje, ele não tem mais aquela fase de ir na propriedade, daí ele vai dar um termo de ajuste de conduta para o produtor se regularizar. Hoje o fiscal do IAP, ele pode chegar, do IAT, né, ele pode chegar e pode já multar. Então, é igual você falou, tem coisas boas e tem coisas ruins. Eu, por exemplo, vou citar um caso para os produtores para exemplificar. Teve casos aqui que o produtor tinha licença, fez a dispensa de licenciamento bonitinho, tinha lá a dimensão do tanque que ele poderia construir na licença, né, na dispensa lá no documento, e aí ele chamou o maquinário para fazer os SASUDs e ele extrapolou a medida. O fiscal da Força Verde passou, pediu para dar uma olhada no documento, ele estava irregular, porque ele tinha aumentado mais do que estava no papel. Ele foi autuado em flagrante por dano ambiental. E dano ambiental, o povo sabe, é uma das coisas que dá cadeia no Brasil, né? Complicado. Carlos, esse ponto que você tocou é muito importante, porque assim, o produtor ele precisa da licença. Qual que é o primeiro passo que ele vai fazer? Procurar um técnico de confiança que possa orientá-lo e de repente fazer esse processo para ele, tá? Então, hoje, para licença de piscicultura, você vai precisar de um técnico tirar uma RT junto ao CREA para fazer essas licenças. Mas, enfim, tendo o documento em mãos, poucos produtores param para ler o que está escrito ali. Porque a licença, ela fala, olha, estamos permitindo um empreendimento assim, assim, assado. Ali tudo que tem ali de característica, quantos viveiros tem, qual que vai ser a produtividade, tudo é colocado na licença. E outra coisa, ali naquela licença também são colocados condicionantes, que o IAT fala assim, olha, eu vou emitir a tua licença, mas você precisa ajustar isso, isso e isso. A partir do momento que ele emitiu, você está aceitando aqueles condicionantes, você precisa arrumar aquilo ali.
tá? Então, hoje... E já dá prazos, né? Dá prazos lá, né? Na licença. A partir da data de licença, 180 dias para você regularizar isso. Então, assim, o produtor, ele pega o documento na mão, é muito importante ler o que está escrito, porque ele está se responsabilizando do que está colocado ali. Tem dificuldade de entendimento, assim, olhou lá o documento, achou que o negócio está meio confuso, quiser passar aqui na matéria pra gente olhar o documento junto, te instruir melhor, o produtor pode vir, ele pode ter esse respaldo nosso aqui pra gente poder dar uma força para ele nesse sentido, né? Mas o documento hoje não é a garantia de que você está 100%. Infelizmente hoje a gente sabe que a fiscalização mudou. Antes era uma fiscalização primeiro instrutiva, que dava lá uma notificação e um prazo para o produtor se regularizar. Hoje não, o IAT ele tem poder de polícia e infelizmente quando ele vem hoje na propriedade nessas licenças novas, ele pode vir para vistoriar e multar, notificar mesmo o produtor que está em inconformidade, né? E uma coisa que para tocar no assunto que você falou, um problema que a gente tem muito aqui em Santa Helena. O produtor, ele tem ali a licença dele, naquela modalidade que for, mas ele tem o documento, certo? Aí ele precisa do maquinário para limpar os açudes. Aí naquele limpar açude, ele faz o quê? Já dá uma aumentadinha, já dá uma cortadinha ali, eu vou fazer um tanquinho do lado, e o que acontece? Você faz uma ampliação da área de lâmina de água. E isso não pode, em nenhuma modalidade de licença, você pode fazer diferente do que está colocado ali, tá certo? Então aí você não precisa implantar tudo, às vezes, o que está no projeto, né? De uma vez só, você tem aí um prazo para você implantar tudo que está no projeto. Mas, por exemplo, uma DELAI, né, que é a dispensa de licença, você não pode fazer nenhuma modificação do que está ali. Sim. Uma outra coisa também que eu me assustei bastante quando eu cheguei aqui em Santa Helena, a gente tem uma grande quantidade de propriedades que tinham, né, graças a Deus está melhorando bastante isso, que tinha dispensa de licenciamento para atividade, né? Que é uma dispensa para lazer, vamos dizer assim, não permite comercialização do pescado, né? Não permite uma condição de produzir peixe suficiente para você vender, é mais para consumo e para o lazer. E essa licença em si, ela não é passível de renovação, né? Ela tem uma validade, normalmente é 6 anos, e ela vence, né, Daiane? E aí você não consegue renovar, você tem que fazer do zero novamente. Como é que tá hoje esses processos de regularização dessas licenças? Tá, então vamos falar aí quais são as modalidades de licenciamento. Então a gente tem a DELAI, que é a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual. A gente tem a licença ambiental simplificada e a gente tem a licença em 3 fases, que ela é composta de licença prévia, licença de instalação e licença de operação. A DELAI, antigamente, ela servia para empreendimentos que seria para autoconsumo, né, e subsistência. Não permitia comercialização. Hoje eu posso comercializar o peixe, né, ali do empreendimento que eu tenho uma DELAI, porém os limites ali de produtividade são muito baixos. Então eu posso ter uma DELAI, mas a minha produtividade muito baixa, certo? E tenho a licença ambiental simplificada. Daí sim, ela já é uma licença mesmo, né? E ela tem a produtividade mais alta. Hoje, a maioria dos nossos produtores, na legislação nova, ela se enquadra nessa modalidade. Diferença de DELAI e de licença, tá? A DELAI, como o Carlos falou, ela não é passível de renovação. Então, o que acontece? Eu faço uma hoje, ela vale para 6 anos, certo? A legislação vigente na data em que eu protocolei o pedido é a legislação que vai valer ali para aquele minha modalidade de licença, certo? Então, daqui 6 anos, se a legislação estiver diferente, eu vou ter que me enquadrar naquela legislação futura. Como aconteceu agora, né? E aí, o que acontece? O produtor fala assim, mas faz 30 anos que eu tenho a minha piscicultura e o IAT está me cobrando isso agora. Na verdade, é porque cada vez que você pede uma nova DELAI, você vai se enquadrar na legislação vigente na época do pedido. A licença, não. A licença, ela é passível de renovação. Quer dizer que nunca o técnico vai pedir para você alguma alteração no projeto? Pode ser que peça alguma alteração, mas ela é passível de renovação e ela é passível de transferência. Se eu tenho
uma propriedade que ela tem um empreendimento de piscicultura e eu tenho licença e eu vendo a minha propriedade para o Carlos, por exemplo, eu posso transferir a titularidade dessa licença para o Carlos. Na Delay isso não é possível. E toda vez que eu vou renovar a minha licença. Importante, o produtor tem a licença, ele olha a data de validade dessa licença, ela não pode vencer, ele precisa requerer a renovação pelo menos 120 dias antes de vencer. Que é o então, prazo de renovação. Você, produtor, que está aí e fala assim, não, eu tenho a licença, vai lá, pega teu papel, olha qual que é a tua licença, se é uma Delay, se é uma licença simplificada, se é uma licença de operação, e olha a data de vencimento dela, para você estar preparado para não deixar ela vencer. Para exemplificar um pouco do que acontece aqui, disso que a Daiane está falando, vamos pegar o caso aqui, por exemplo, das Delays que tinham aqui em Santa Helena, que foram renovar agora para a licença simplificada, porque a legislação é melhor nesse aspecto para a licença simplificada hoje. E aí não tinha entrada de água, né, nos açudes. A maioria era açude de vertente, que como muitos aqui em Santa Helena são açude de vertente. E hoje a gente tem esse problema, que a licença hoje não permite. A licença, nem a Delay hoje você consegue fazer se não tiver uma entrada de água fora do açude, porque você tem que controlar a entrada e controlar a saída de água. Uma vertente você não consegue ter esse controle, né? Então isso é uma coisa que já aconteceu, que está acontecendo no nosso município, e que o produtor, se tivesse lá atrás feito uma licença simplificada, ter pegado uma licença um pouquinho melhor, hoje ele conseguiria renovar essa licença aí sem grandes problemas, né? O que mudou bastante com relação a essa licença simplificada aí, com relação à estrutura? Então não teve só essa mudança com relação à entrada de água, teve mais algumas mudanças. Quais foram? Então assim, hoje esse controle da entrada de água e controle do quanto de água que entra, não só o controle, mas o registro, ele é exigido até para outorga, né? Hoje a gente só consegue a outorga de direito se a gente tiver um dispositivo medidor de vazão. O que é isso? Colocar um hidrômetro, alguma calha, alguma coisa nesse sentido para medir a vazão de entrada, tá? Então tem que tirar foto e mandar junto no processo, só consegue a outorga de direito depois que isso tiver instalado. Pensa. Então, assim, para a piscicultura precisa ter o controle, né, da entrada de água, isso já é exigido na legislação, e também a gente precisa de um sistema de tratamento, tá? Então, assim, a água tá na minha piscicultura, antes dela ser devolvida para o meio ambiente, ela precisa ter um tratamento. E esse sistema de tratamento, pode ser, temos diversos sistemas, o que mais a gente utiliza hoje é o tanque de decantação, né? Então hoje a gente não faz projeto, antes a lei não trazia especificamente, né, até 2009, mas desde 2009 já tem sido colocado como condicionantes nas licenças ambientais que eram emitidas pelo IAP, né? Mas, assim, é importante ter um sistema de tratamento, isso hoje é exigido na legislação. E você está dizendo que melhorou, que as licenças melhoraram, exigindo mais essas coisas aí. O que melhorou então? Só a rapidez? Melhorou que hoje tudo via sistema, né? Melhorou principalmente, acho que a maior diferença são os enquadramentos, né, de produtividade, que antes, para você ter uma produtividade boa, comercial, vamos dizer assim, você tinha que fazer o licenciamento em 3 fases. A licença simplificada era para apenas empreendimentos de baixa produtividade. Hoje você tem uma produtividade considerável, área considerável, você consegue até 15 hectares de lâmina d'água fazer uma licença simplificada. E assim, existe uma diferença muito grande entre licença simplificada e a licença em 3 fases, tanto de tempo quanto de simplificação de procedimento mesmo. A gente fala aqui pegando no pé que mudou porque está cobrando mais, mas na verdade cobra mais porque está mais claro agora o que é cada coisa, né? Antes a gente tinha previsto, mas como tinha brechas, a gente acabava usando a brecha como regra, né? Então ninguém fazia tanque de decantação, ninguém preocupava com a entrada de água, e agora está muito clara a legislação. E é algo que a gente sabe que é mais difícil de mudar ao longo do prazo, eles cobrarem mais coisas se você fizer certo agora. Então isso aí, nesse aspecto, a gente vê como evolução de hoje a gente ter uma clareza maior com relação aos licenciamentos ambientais nas propriedades. Eu acho que é um pouco nesse sentido, né? Daiane, acho que aproveitando já, a gente vai chegando já no limite do tempo, já deixa as últimas orientações aí para o nosso produtor rural. Eu acho que o produtor é importante que ele
pegue a sua licença e olhe o que está escrito lá. Se precisar de ajuda, pode chegar aqui no escritório do IDR, a gente dá orientação nessa parte da adequação ambiental da propriedade, né? São muitos problemas que tem aqui em Santa Helena, principalmente em relação à piscicultura, e agora eles estão emergindo, vamos dizer assim, né? Porque as burocracias de custeio, enfim, estão exigindo, né? Tá mais severo, vamos dizer assim, a exigência das documentações, né? Então, o produtor pegar a licença dele, olhar o que tem ali, olhar o que está escrito, a data de validade, isso é muito importante, né? E aí ele procura um técnico de confiança. Sempre eu falo assim, se tem duas coisas que pode dar um pepino na sua propriedade, é piscicultura e irrigação. Tá? Então, assim, são duas coisas que precisam. Hoje a irrigação também precisa de licença, né? Que também é uma legislação nova. Antes, sistemas de irrigação não precisava. Então, assim, o produtor que precisar de orientação nessa parte ambiental pode chegar aqui no escritório que a gente tenta ajudar da melhor forma possível. É isso aí, muito obrigado, Daiane, mais uma vez dando orientações muito práticas para a gente aqui no programa. E vamos fechando mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo IDR Paraná, antiga Emater. Foi ótimo ter a sua companhia. Na semana que vem estaremos de volta, contamos com a sua presença novamente. Acompanhe-nos nas redes sociais ou contate pelo telefone 3268-2020. Um grande abraço a todos vocês. Com Você Agricultor. Este programa tem apoio de Sicredi Vanguarda. Seja um associado. Gente que coopera, cresce.